Acho que são os últimos dois temas que as pessoas têm tabus em conversar e ter uma conversa franca e honesta acerca das suas expectativas. É a morte e o dinheiro. Pessoas mudam de perspectiva, mudam de valores e, portanto, não é desconfiar de ninguém, não é dizer que as coisas estão condenadas ao insucesso. Acho que é simplesmente uma questão de espelhar aquilo que é a realidade. Estava à espera de todas as palavras, menos da palavra bonito, nesta conversa. Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também. Todos os dias vou trabalhar com gosto e regresso a casa com o sentido que cumpri o meu dever. Uau! Eu agora fui aqui apanhada desprevenida. Estava à espera de todas as palavras, menos da palavra bonito, nesta conversa. Mas a verdade é que, e vocês próprios já o disseram, eu já vos ouvi dizer, que mesmo em caso de divórcios e de separações, há uma certa beleza que implica um recomeço, implica uma nova vida. E eu às vezes vejo muito isso, vejo um grande alívio nas pessoas quando finalmente resolvem os problemas e podem partir para um novo ambiente, uma nova vida, porque resolveram tudo o que tinham e as coisas ficaram sanadas e morreram ali. E muitas vezes nós temos esse papel fundamental. Olha, e eu acho que disseste aqui uma coisa também muito bonita e muito importante, não é? O notário tem um papel preventivo. Isso. Sendo um papel preventivo, significa que as pessoas, muitas vezes, que chegam até ti, uma boa parte das pessoas que chegam a um notário, não é? A um cartório notarial, têm, em regra, para conseguirem chegar aí, neste papel preventivo que têm os notários, são pessoas informadas e que assumem a sua responsabilidade, não é? Porque previamente estas pessoas estão a cautelar interesses e estão elas a decidir, não estão a entregar nas mãos de terceiros decisões importantes da sua vida. Da sua vida, sim, sim. Tu reconheces isto? Reconheço e acredito que seja cada vez mais uma realidade. Há uma coisa que eu notava e que ainda noto em conversa com casais que casaram no passado, muitos deles não fazem ideia qual foi o regime de bens que casaram. O padre é que tratou disso. Não sei, não me lembro, não me lembro de assinar nada. Portanto, há uma demissão completa relativamente às decisões, que são decisões importantes e que depois podem ter consequências patrimoniais incríveis e brutais na vida de um casal. E eu noto isso nos casais mais antigos, em que havia uma entrega e, no fundo, quase uma escolha que era feita muitas vezes. Responsabilização Uma também, responsabilização também, que era feita quase pelo oficiante da cerimónia, que, como vocês bem sabem, até há bem pouco tempo a maior parte dos casamentos eram católicos, portanto o senhor padre é que decidia sobre a vida patrimonial dos casais também. Que é qualquer coisa, não é? Que é qualquer coisa Sim. impactante. E hoje em dia, e também até por uma mudança de paradigma da própria Igreja, porque eu também já noto casais jovens que estão a frequentar os cursos de preparação para o matrimónio e que são aconselhados a pensar sobre como é que querem regular as relações patrimoniais, como sendo uma conversa que deve ser prévia ao casamento. Também por imposição da Igreja, também pela questão das próprias conservatórias, que também já começam a sensibilizar os doentes nesse sentido, acaba por aparecer efetivamente cada vez mais pessoas no meu local de trabalho a querer saber como é que podem efetivamente regular as relações patrimoniais que depois vão decorrer da contração de um casamento, que não deixa de ser um contrato, apesar de ser uma relação afetiva, é também um contrato. É mesmo isso, não podemos esquecer que É um o casamento tem essa vertente, para além da relação afetiva e do lado afetivo da relação, há aqui direitos e obrigações para ambas as partes e, como tal, é um contrato. É um contrato. E felizmente noto uma maior responsabilização pessoal
das pessoas que vão contrair casamento nesse sentido de quererem ser informadas relativamente às consequências práticas do que significa casar. Isso é ótimo, isso é ótimo. Agora ainda há um longo caminho a percorrer e, honestamente, eu sou da opinião que todas as pessoas deveriam, efetivamente, fazer uma convenção antenupcial antes de casar. Os noivos podem ou não, isto é, se acho que é uma dúvida mais ou menos comum que as pessoas têm, podem ou não acordar, fazer uma partilha prévia, não é? Um acordo prévio sobre os bens. Isto é possível na nossa legislação. É possível fazerem uma escolha do regime de bens e, consequentemente, com isso, fazer uma regulamentação pós-divórcio do destino dos bens. Portanto, para além da opção de um dos regimes de bens permitidos na nossa lei, também é possível encontrar um regime misto e dizer, por exemplo, que a casa de morada de família será sempre um bem comum, independentemente de quem tenha contribuído para a sua aquisição. Portanto, sim, faz sentido e faz sobretudo sentido ter essa conversa previamente ao casamento, não devendo nunca ser interpretada como uma atitude de má-fé, ou de oportunismo, ou de golpe de baú, mas efetivamente é uma conversa importante, que muitas vezes não é tida por pudor entre as pessoas. Não, nós estamos, isso não vai acontecer, damos tão bem, vamos falar sobre bens e sobre dinheiros, porque acho que se calhar o dinheiro e a morte são os dois últimos redutos de temas que não se deve ter conversas e que as pessoas têm mais medo de ter conversas. E por acaso são duas coisas que eu lido imenso no meu dia a dia, que é a morte e o dinheiro. Muito interessante o que também. acabaste de dizer. Acho que são os últimos dois temas que as pessoas têm tabus em conversar e ter uma conversa franca e honesta acerca das suas expectativas, é a morte e o dinheiro. E, portanto, eu acho que para mim fazia todo sentido quase forçar as pessoas a terem esta conversa antes de casar. Isso é comum nos Estados Unidos, em que há os prenups, quase todos os casamentos são sujeitos a este tipo de convenção. Aqui em Portugal é uma minoria, e efetivamente, se nada se disser, se nada se falar, vamos cair no regime da comunhão dos bens adquiridos. Portanto, que é o que regula a maior parte dos casamentos. Para quem nos está a ouvir, seria importante nós explicarmos o que é estes três regimes que nós temos. Nós, na verdade, temos três regimes de bens, não é? Este, Sim. o supletivo, aquele que se nada disserem, da comunhão de adquiridos. Adquiridos, exatamente, sim. É o que a maior parte dos casamentos acabam por ser celebrados sobre esse regime, desde a entrada em vigor do nosso Código Civil, desde 1967. O primeiro regime é aquele que, se ninguém disser nada, se nenhuma das partes disser nada, é o regime que vai vigorar. E esse De ambas regime, as partes, porque a convenção também tem que ser assinada pelas duas, tem que ser escolhida pelas duas, não pode ser imposta unilateralmente por uma única parte. então, se nenhuma das partes disser nada, Sim, fica o regime que é o regime da comunhão de adquiridos, sim. Significa que, basicamente, todos os bens que sejam comprados ou adquiridos de alguma forma onerosa após o casamento são de ambos os cônjuges, independentemente daquilo que acontecer, portanto, casas, carros, cotas sociais, mesmo a escritura sendo assinada apenas por um, significa que os bens que são adquiridos com recurso portanto, a dinheiro, pertencem a ambos. Na comunhão de adquiridos, são adquiridos onerosamente. Onerosamente, portanto, era isso que eu ia dizer. Portanto, tudo o que que é doado onerosamente? onerosamente é com recurso a dinheiro, no fundo, que implica aqui uma perda Compra. patrimonial para adquirir um determinado bem. Isso implica os bens comprados, mas também os bens que sejam objeto de dação em cumprimento. Pronto, no fundo, tudo o que implica aqui uma perda de capital que é trocado por um bem que entra no património do casal. Também os vencimentos de ambos os cônjuges fazem parte dessa comunhão, portanto, independentemente de cair numa conta própria ou não, os vencimentos são de ambos. As indemnizações por despedimento também serão para ambos. Portanto, E as contas tudo bancárias? Mesmo Depende. que esteja no nome só de um. Depende. Depende. Aí depende. Depende. Tem a ver aqui com o que a Catarina explicou, não é? De onde é que estes de onde é que entra rendimentos o rendimento. são provenientes? Portanto, E se for um negócio que a pessoa, entretanto, durante o casamento, desenvolve um negócio e... casado na comunhão de adquiridos, as cotas de umas cotas sociais são bens comuns, mesmo que seja só titular um deles.
Portanto, serão um dia em caso de partilha também levadas, portanto, serão partilhadas, mesmo que o titular seja só o marido ou a mulher, portanto, um dos cônjuges. Portanto, neste caso, o que é que fica fora da comunhão? Ficam fora os bens que são herdados e ficam fora os bens que são doados. Ficam também fora as indemnizações que sejam recebidas, por exemplo, em consequência de um acidente, em que haja causa de danos, portanto, pessoais, a nível corporal, de uma lesão corporal, mesmo a nível não patrimonial, mas que sejam específicos daquela pessoa. Pronto. Grosso modo é isso que vai ficar fora aqui da comunhão de adquiridos, que é o regime que a maior parte das pessoas estão casadas. O que não deixa de ser engraçado, e que às vezes suscita muita perplexidade e até muita reclamação dos meus utentes, é que mesmo fazendo uma partilha, casado e comunhão de adquiridos, portanto o bem a partilhar nunca entra no património comum do casal, o cônjuge também tem que autorizar, tem que dar o seu consentimento e tem que estar lá presente ao ato. Portanto, a lei mesmo assim, relativamente às coisas que são herdadas ou que são doadas, no caso de se fazer negócios sobre elas, reconhecendo que são bens próprios, exige na mesma autorização do outro cônjuge. Portanto, tem que ter conhecimento do negócio portanto, para se poder fazer a escritura de forma perfeita, senão é anulável. Isso é uma coisa que causa imensa perplexidade nos meus clientes. Então é meu, foi-me deixado, foi herdado e agora ele também tem que vir consentir. E às vezes a verdade é que honestamente há muitas situações de partilhas que ficam paradas, estagnadas e são bloqueadas pelos genros e pelas noras e não pelos filhos. Porque a lei exige este consentimento do outro, reconhecendo na mesma que são bens próprios, que ali estão, mas precisamos do visto. Isso causa às vezes muitos constrangimentos. Portanto, há formas de o suprir, mas não de uma forma imediata. E, portanto, é também uma das coisas que eu acho que a lei está completamente desajustada. E há muita desinformação também, não é? Para além da lei poder não estar aqui a servir da melhor forma as pessoas. A sociedade. A Não sociedade. é? A sociedade. É. Há também uma desinformação muito grande. Voltando aqui um bocadinho atrás do que tu disseste, desta importância, que se calhar faria tanto sentido, que era ser quase que obrigatório, pelo menos um momento de reflexão sobre o regime de bens. Essencial. Eu acho que isso era, porque se nós que falamos aqui, o nosso projeto é Divórcio Consciente, eu e a Mafalda temos vindo a falar muito, a desenvolver a ideia do casamento consciente. Se houvesse esse momento prévio, se calhar até haveria algumas partes que, ao falarem de dinheiro, e como tu disseste muito bem, este pudor que existe de falar de dinheiro, muitas vezes as pessoas iriam perceber que se calhar nem teriam muitas condições para formalizarem uma união, porque iriam perceber nesse momento que não tinham condições para sequer conseguir falar sobre património. Sobre isso de uma forma honesta e autêntica, e acho que falta muito essa conversa. Depois temos a comunhão geral de bens, que é um regime que vigorou até 1967, ainda existe nos casamentos mais antigos. Vigorou como regime supletivo, não é? Como supletivo, exatamente. Era o supletivo até 1967, isso compreende, porque era uma realidade social completamente diferente, em que fazia efetivamente sentido pela própria dinâmica social em que as mulheres raramente trabalhavam e só podiam trabalhar com autorização do cônjuge marido, haver aqui uma comunhão total dos proveitos e dos rendimentos que existiam. Atualmente, para se escolher este regime de bens, é importante em que tudo é de todos, no fundo. São pouquíssimos os bens que são excluídos da comunhão, portanto, mesmo os bens que são doados e herdados integram a comunhão conjugal, a não ser que tenham sido expressamente deixados ou doados com essa cláusula de incomunicabilidade, o que é raro. Portanto, esse regime, para ser escolhido atualmente, tem que ser previamente escolhido antes do casamento através de uma convenção antenupcial. Mesmo assim, a lei limita a escolha desse regime porque, por exemplo, não permite que esse regime seja escolhido no caso de cada um dos cônjuges ter filhos de anteriores relações, que não sejam filhos em comum. E se não tiverem filhos de todo?
Podem Podem, escolher. depois casam e depois vêm os filhos, Podem né? escolher, com mais uma exceção, a idade tem que ser inferior a 60 anos. Ah, ok. Mas Isso é isto tem que muito ser tudo importante. discutido e pensado Pois, uau. antes do casamento, porque depois de casar já não é possível fazer a Ok. alteração. E é com o notário ou com o advogado que se faz isso? É com o notário ou, em alternativa, na Conservatória do Registro Civil, ao instruir o próprio processo de casamento. Ou seja, para uma consulta jurídica podem-no fazer com o advogado e o advogado Claro que sim. orientar, mas a formalização é sempre com o notário. O É com o advogado, isto não é notário, um ou sim. ato Não, não. Ou com o notário, ou dentro do próprio, perante o oficial público, dentro do próprio processo de casamento. Neste Ok. momento, nós estamos a fazer imensas escrituras de convenção antinupcial e também uma escritura especial, que é a escritura de escolha da lei aplicável, que as conservatórias estão a exigir, porque cada vez mais há casamentos que tocam ordenamentos jurídicos estrangeiros, seja porque sejam entre imigrantes portugueses que vão viver logo após o casamento para o estrangeiro, seja porque são casamentos entre portugueses e estrangeiros. E, portanto, a conservatória neste momento está, e bem, a sugerir e quase a impor essa escolha da lei aplicável, porque também é uma questão muito importante de saber qual é a lei, de que país é que vai, portanto, regular as relações entre os cônjuges. muito, muito importante. E muito Ok. interessante, bons Isso, sinais dos tempos, de também haver essa essa orientação preocupação. dos próprios funcionários sentirem que aquilo não pode ficar ali no vazio. Sim. No vazio, porque naturalmente, e há um risco grande de ocorrerem problemas posteriormente, de depois ter que se decidir em tribunal mais tarde, com muito mais chatice, com muito mais Menos capacidade custos, de ponderação. exatamente, custos para decidir afinal qual era a relação que regulamentava aquele casamento. Depois temos o regime da separação, e o regime da separação, efetivamente, não há bens comuns. As pessoas podem comprar coisas juntas, mas compram na proporção do efetivo dispêndio de recursos, ou seja, 50-50%, portanto, cada um é proprietário de metade. Ou se comprarem um apartamento e um entrar com 70% e outro com 30%, é isso que vai ficar depois a nível da escritura e de registro predial. Portanto, não há bens comuns, ou melhor, não há bens comuns do casal, há bens em que os cônjuges podem ser comproprietários, é quase como se fosse uma sociedade, ou quase como se estivéssemos no regime da união de facto. Isto pode parecer igual à comunhão de adquiridos, mas não é, porque um dia, em caso de dissolução do casamento, nunca se fará uma partilha, mas sim uma escritura de divisão de coisa comum, que é uma coisa um bocadinho diferente. Para mim, e isso, pronto, sou suspeita, acho que este é que deveria ser o regime de regra. Do ponto de vista emocional e cognitivo da percepção do casamento, qual é a diferença quando abordamos um casamento nesta ótica de, olha, a partir de agora estamos juntos, tudo o que adquirimos é metade por cada um, independentemente do contributo material que cada um traga, versus vamos continuar a fazer à proporção da contribuição de cada um. Olha, Mafalda, eu honestamente acho que se as relações estão para funcionar, tanto faz ter as coisas em copropriedade como em comunhão. Mas parece-me que há uma sensação e há uma percepção de que é mais justo e é mais seguro que efetivamente se haja um espelho relativo de realmente do investimento patrimonial de cada uma das pessoas. Não é uma questão de má fé, mas as pessoas enlouquecem, as pessoas mudam de perspectiva, mudam de valores e, portanto, não é desconfiar de ninguém, não é dizer que as coisas estão condenadas ao insucesso se formos casar no regime de separação de bens e que vão ser absolutamente bem-sucedidas se casarmos no regime da comunhão geral. Acho que é simplesmente uma questão de espelhar aquilo que é a realidade. Estamos a falar de uma sociedade em que é normal e é natural que cada um tenha as suas contas bancárias, que faça as suas compras, compre a sua roupa, que tenha o seu cartão multibanco que movimenta como bem entender e que faz até os seus próprios investimentos. Eu não vejo com maus olhos, portanto, que exista uma separação de patrimónios e acho que isso facilita muito no caso da dissolução de casamentos. A verdade é que
não me parece que seja um ato desrespeitoso optar-se por um casamento na separação de bens, faça um casamento na comunhão geral. Acho que não é uma questão de confiar ou deixar de confiar. Acho que, bem pelo contrário, acho que casar na separação de bens até é um ato de confiança e de responsabilização, e também de reconhecer a individualidade do outro, mesmo estando numa relação comigo, reconhecendo as suas próprias necessidades, reconhecendo os seus gostos, os seus interesses, e quando chegar à altura de fazermos investimentos em comum, fazemos esses investimentos em comum com a mesma tutela jurídica, que no fundo iria acontecer se casássemos na comunhão. Portanto, para mim faria mais sentido que o regime regra fosse a separação de bens, e se efetivamente as pessoas entendessem que as suas necessidades são muito mais atendidas com o regime da comunhão, então nesse caso escolhiam. Agora, não me faz... na separação de bens já não há aquela necessidade que eu falei há bocadinho do cônjuge vir a um processo de partilhas em que não é herdeiro ter que dar aqui o seu consentimento. Portanto, assuntos de família ficam completamente bloqueados e ficam aqui não sujeitos às vontades e aos caprichos das noras e dos genros, e portanto aqui é muito mais, as coisas são muito mais compartimentadas e fazem muito mais sentido para mim. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.